Pessoal, tudo bem, gente? Estamos começando mais um podcast Ele Vive. Quero agradecer você que assistiu o nosso primeiro episódio. Estamos indo para o nosso segundo episódio agora, falando sobre perdão, né? Você ouviu aí várias coisas, vários assuntos aí, né, sobre a temativa perdão. E eu quero continuar com você hoje nesse mesmo tema. Por isso, o pastor Rafael continua aqui comigo, está aqui comigo para falar sobre esse tema. O pastor Rafael, que tem 18 anos de ministério, 10 anos como pastor, e vai abordar mais uma vez com a gente sobre o perdão. Fala, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Bom estar aqui com você de novo. É um prazer sempre. Rafael, a gente começou a falar sobre o perdão e acredito que é um assunto que ele é bem complexo e ao mesmo tempo simples, né? Complexo Sim. Porque vai muito do que a gente quer e das nossas ações. Então ele se torna complexo, mas existe uma simplicidade nele quando a gente resolve ter a ação do perdão, Sim. né? Nós falamos bastante sobre isso no primeiro episódio e eu queria perguntar hoje para você como liberar o perdão. As pessoas já entenderam, né, que é preciso perdoar, tem que perdoar, né? O perdão nos ajuda a enfrentar as batalhas do dia a dia, colocar nossos dias como dias mais leves, mas como que a pessoa consegue liberar o perdão, Rafael? A primeira coisa existe uma batalha primeira, né? Uma primeira batalha, que é a batalha contra si mesmo, contra si. Uhum. Né? Essa batalha ela vem na nossa busca constante por honra, por poder, por posição, a batalha contra o nosso egoísmo, né? Contra o nosso próprio ego. Essa batalha precisa ser vencida. A dificuldade está aí. Quando você diz que é complexo e simples ao mesmo tempo, porque a receita é muito simples. O que tem que ser feito é muito simples. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é vencer o nosso eu. E essa é a batalha grande que nós temos. A batalha contra a nossa própria pessoa. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos o que é correto, nós sabemos o que o nosso Deus quer de nós, mas muitas vezes a nossa vontade vai para o lado contrário. A nossa natureza é contrária a isso. Então eu acredito que a maior dificuldade não está no ato ou como liberar perdão, mas para começar esse processo. Como eu tenho condição de começar esse processo? Eu só tenho condição quando eu vencer a mim mesmo. Então é um processo de humilhação, né? É um processo de humilhação de quem eu sou, para eu ter condições de fazer como Cristo fez. E o exemplo maior, basicamente, a construção desse caminho, a demonstração desse caminho, é apresentada para a gente exatamente com Cristo Jesus, que era, na verdade, o Deus Filho, assentado à destra do Pai, com toda a glória, com todo o poder, e ele se humilha, se encarnando, se tornando um de nós, exatamente para que o processo de perdão de Deus começasse conosco. Então, o próprio Deus se humilha, né? Ele desce, né, das alturas, para se tornar um de nós, para que aí comece o processo de perdão. Então, basicamente, a mesma coisa. Nós precisamos descer do nosso pedestal. Para liberar perdão, a primeira coisa que eu tenho que entender é: eu sou falho, eu erro. E se uma pessoa errou comigo, eu provavelmente errei com outras. Eu preciso entender isso daí. Eu preciso descer desse pedestal. Eu preciso entender que eu preciso me humilhar. E a gente não gosta muito de ser humilhado, né? Sim, sim. Na Bíblia tem uma passagem que fala, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Queria que você comentasse sobre isso. Eu queria também colocar já na mesma pergunta, praticamente, sobre os primeiros passos para liberar o perdão, né? Que praticamente são duas perguntas bem parecidas, se não iguais, mas os primeiros passos para liberar o perdão, mas segundo a Bíblia. Sim, é basicamente isso, né? É você se humilhar. A questão da quantidade, você perguntou de 70 vezes 7, é basicamente aponta para a nossa obrigação de perdoar, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? O cara vai lá, erra comigo uma vez, erra comigo duas vezes, eu perdoo ele, erra comigo de novo. Aí o discípulo pergunta para Cristo: quantas vezes eu devo perdoar? Porque a pessoa não para de errar comigo. O mesmo erro. A minha filha ficou brava comigo hoje de manhã porque eu deixei o sapato na sala. E eu falei pra ela que eu não ia fazer isso mais. E de novo eu deixei lá, né? Ela tava brava. Aí eu falei: filha, perdão. Ela vai ter que me perdoar. Mas basicamente é isso. Quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu pai que deixa o sapato na sala e diz que vai tirar e não vai tirar? Né? E eu tô colocando uma coisa simples, mas aí nós podemos colocar coisas complexas nisso, né? Nós temos, às vezes, um marido que trai a esposa, nós temos alguém que é grosso com alguém ao falar, enfim, você pode colocar inúmeras situações. Agride verbalmente, né? Quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? E a ordem para quem deve liberar o perdão, para quem está liberando o perdão, é essa: 70 vezes 7. E aí, qual que é a figura disso?
70 dá a ideia aí de uma quantidade grande e tá apontado aí ligado ao número 7, que é o número da perfeição. A multiplicação por 7 diz o seguinte, todos os 7 dias da semana, né? Ou seja, todas as vezes que a pessoa vier pedir perdão para você. Você sempre tem que liberar perdão. Então tá apontando a nossa obrigação de liberar. Eu sei que é uma luta contra nós. Eu sei que é uma luta porque a gente foi ofendido nessa situação. Mas a ordem é, perdoa. Se a pessoa está verdadeiramente arrependida, isso não é uma questão que você tem que avaliar. A avaliação é de outro juiz. Mas a sua parte é, libera o perdão. Como a gente falou no último episódio, é um benefício para você. Né? Você carregar essa mágoa, carregar essa culpa, ou melhor dizendo, carregar esse rancor, né, em relação ao outro, vai te machucar. Então, a ideia é, a pessoa veio pedir perdão? Tá. Mesmo que você desconfie que ela não está arrependida, a sua obrigação é o quê? É perdoar. Né? Então, essa é a ideia do 70 vezes 7, por isso aí essa multiplicação de 70 vezes 7. Isso é uma grande quantidade, quantas vezes for. Você faz essa multiplicação por dia, é um número bem alto. Sim. E essa dificuldade, Rafael, porque na verdade nós estamos falando sobre o perdão e aí existe uma dificuldade muito grande de você liberar o perdão por causa que você já é machucado, você é uma pessoa que já passou por vários momentos da vida e você não consegue mais. Muita gente que nos ouve ou nos assiste agora pode estar pensando isso. É muito difícil eu perdoar alguém porque me fez tanto mal. E eles estão falando, mas não sabem a gravidade do caso. Sim. Tem como medir o que a pessoa errou contra a gente? Tem o perdão que, esse daqui dá pra passar, esse daqui não é imperdoável. Tem uma velha anedota, e me permite contar para explicar isso daí. Tinha um pai que já estava muito chateado com o filho, que dava muito problema na escola. Ele sempre voltava da escola com um recado, falando que ele tinha batido em alguém, tirava nota baixa, e o pai já estava chateado com isso. E aí, certa conversa com o filho também ficou magoado, pediu perdão para o pai, em relação a tudo isso, e ele falou, vamos fazer o seguinte, cada vez que você vier com alguma coisa errada da escola, eu vou na mangueira, na árvore que nós temos ali no quintal de casa, e vou pregar um prego ali. E o tempo foi passando, e o menino continuou fazendo as mesmas coisas, continuou errando. E chegou um dia, ele entrou no quintal, ele viu aquela árvore cheia de prego. E ele falou, pai, eu vou melhorar, eu não aguento mais ver essa árvore com tantos pregos. E ele foi melhorando, pedindo perdão. E o pai, cada vez que ele pedia perdão e ele mudava, o pai tirava um prego. Até que certo dia, o pai dele chamou ele no quintal e chamou, tá vendo a mangueira? E ele olha pra mangueira, feliz, né? Porque a mangueira estava agora sem prego, a árvore estava sem prego. Mas ele olhou, olha quantos furos que ela tem. Então, por mais que você tenha se arrependido, os buracos continuam ali. Eles não são apagados. Você marcou a história de pessoas errando desse jeito. Então, essa anedota serve para nos mostrar o seguinte, por mais que eu peça perdão, a marca está lá. E essa marca vai trazer consequências. Não significa que quando você perdoa uma pessoa, as coisas vão voltar como era antes. Não vão voltar. Provavelmente não vão voltar. Você vai ter que saber lidar com essa situação depois desse perdão. A questão é, você precisa liberar esse rancor ou essa ofensa que você traz no seu coração para que você se torne mais leve. Agora, a questão da relação posterior, isso é uma outra situação. Porque ela provavelmente vai mudar, provavelmente vai haver marcas ali que não vão ser curadas, mas o que não existe mais é o desejo de vingança. É o rancor da ofensa que me foi feita, o pagamento da dívida que tinha comigo. A pessoa não tem dívida comigo mais, mas isso não significa que eu vou tratar ela igual. Vai ser uma relação diferente, provavelmente. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. O nosso erro tem um preço. O pedir perdão não traz para a gente uma graça barata. Nós recebemos de graça o perdão. Entretanto, há consequências disso em cada uma das nossas ações. Então, o perdão está separado das consequências dos atos. Isso precisa ficar bem claro. É interessante você falando tudo isso, que a gente comentou também no primeiro episódio, que o perdão não é uma questão de esquecimento, né? Não é uma questão que aconteceu, a pessoa errou com a gente, errou com você, e você simplesmente esquece o que ela falou, o que ela fez, né? Aquela ação. Mas o ato de perdoar vai além do falar, né? Vai além até mesmo do tempo. Né? Porque existem pessoas, por exemplo, que estão sem liberar perdão há anos. E existem aquelas pessoas que estão sem liberar perdão há 3 dias, uma semana. Mas vai além do tempo, porque o perdão ele é atemporal, ele não tem tempo. Então, uma pessoa que está chateada com alguém, ou então uma pessoa que errou com alguém, tem tempo de se perdoar e pedir perdão também, né, Rafael? Lembre-se que, quando eu disse no último episódio, liberar perdão é muito mais que um benefício para quem está recebendo o perdão, é um benefício para quem está dando perdão.
Uhum. Tá? Há situações na minha vida, né, que pessoas pediram perdão pra mim e falaram, tudo bem, eu não tenho mais nada contra você. Na verdade, eu já nem tinha, nem tinha mais nada. Mas isso não significa que eu vou ter a mesma relação. Eu não tenho condição de conviver com você mais, eu não confio mais. Uhum. Confiança é uma outra questão. Sim. Né? Se uma pessoa erra com você 70 vezes 7 no dia, eu vou perdoar ela 70 vezes 7, mas não significa que eu vou cair no mesmo erro de confiar nela. Tá? Então são questões que vêm posterior ao perdão e a gente precisa ter isso em mente. O que a gente não pode carregar, e aí está a ideia do liberar perdão, é o desejo de vingança. É o desejo de estar na posição de Deus e dizer, eu quero que você me pague aquilo que você me fez. Uhum. Então, Vou dar o troco. Dá o troco. Eu não vou fazer isso. Isso tá tudo certo, você não tá devendo nada para mim, fica tranquilo. Entretanto, não significa que eu vou cair no mesmo buraco, Uhum. que eu vou cometer o mesmo erro de confiar em você. Uhum. Né? Se você erra comigo o tempo todo, eu tenho que perdoar você o tempo todo, alguma coisa está errada nessa relação. Isso precisa ser corrigido. Novamente, isso não está ligado à vingança, não está ligado ao pagamento da dívida. Isso está ligado, basicamente, à sabedoria de não cometer o mesmo erro no passado, de confiar em alguém que não tem condição de, ou não é digno de confiança. A gente precisa entender que, na verdade, a vingança, ela não é o pagamento do perdão. Né? Ela não é a moeda do perdão. Então, uma pessoa que faz algo ruim pra gente, não quer dizer que se eu fizer pra ela também eu vou estar bem, vou me sentir bem. É uma sensação mentirosa. Sim, sim. É isso, né, Rafael? Porque, vamos lá, a vingança ela é um desejo legítimo a partir de uma injustiça cometida contra mim. Tá? Alguém cometeu uma injustiça contra mim, o desejo de pagamento disso é uma coisa legítima. Tá? Uhum. A gente pode pensar em alguém assassinou alguém que eu amo. O desejo de justiça sobre essa pessoa é legítimo. Uhum. Qual que é o grande problema? É acreditar que eu tenho condição de cobrar isso. Uhum. Tá? E é essa cobrança ou esse desejo de vingança que Deus fala pra gente não ter. A ira vem ao nosso coração, entretanto, a gente não pode pegar ao ponto de dizer eu sou senhor sobre a vida daquela pessoa para tirar aquilo que ela me deve. Eu não sou. Por isso vem a ideia da justiça com as próprias mãos. E se fizer, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Pelo contrário, vai se tornar cada vez mais pesado isso pra você, porque você não vai se sentir satisfeito. Porque, na verdade, você não liberou o perdão. Você só foi um justiceiro. Exato. Você só se vingou. Só se vingou. Exatamente. Isso não vai trazer essa satisfação. E a satisfação que a gente fala não é só uma satisfação da sua emoção. É uma satisfação espiritual. Porque a satisfação da emoção, ela é momentânea. Sim. Né? Então você tem aquela satisfação, consegui, agora sim, agora ele viu o que ele fez pra mim, tá pagando o que ele fez. Mas isso é uma emoção. E a emoção, eu sempre falo, né, Rafael, você pode me corrigir, claro, se eu estiver equivocado. A emoção é assim, a tristeza, nós não somos tristes, né? Nós estamos tristes, não somos alegres, estamos alegres. Então as emoções na nossa vida, elas têm os altos e baixos. Né? Tanto as boas emoções e as ruins. E a vingança é uma sensação de emoção. Sim. Né? E não simplesmente um ato que você vai fazer e vai se sentir completo com aquilo. Provavelmente o desejo seu é maior, proporcionalmente é maior do que a dívida realmente que existe ali. Sim. Né? Você quer ver a pessoa mal, você quer arrebentar com a pessoa, né? Tem uma música evangélica que fala, né? A vitória com sabor de mel, né? Isso. Esse é o desejo. Eu quero ter uma vitória para mostrar para aquelas pessoas que eu venci. E você não tá vencendo pelo motivo correto, mas em desejo de vingança. Uhum. E, de novo, isso não vai trazer satisfação para você. O que vai trazer, talvez, é momentaneamente a ideia ou a consciência de que eu venci naquele momento. Entretanto, no dia seguinte, você vai sentir a mesma dor, o mesmo vazio. Porque essa vingança ou essa justiça, vamos colocar esse nome mais claro, mais justo aqui, né, sobre isso, essa justiça quem pode fazer ou quem faz é o próprio Deus. Sim. A gente só tem essa satisfação, essa plenitude, esse preenchimento desse desejo de algo, do pagamento que tem que ser feito em Cristo. Quando nós olhamos em Cristo e percebemos que a morte dele foi que me deu condição de me sentir completamente justificado, inclusive em relação aos meus erros. Inclusive em relação a coisas que irão acontecer. Sim. Né? Nós já estamos justificados. Inclusive em coisas que ainda não aconteceram, né? Que a gente espera, claro, que as pessoas não passem por momentos difíceis e ter que perdoar, mas isso acontece no dia a dia de todo mundo. Mas nós já fomos justificados pela cruz já lá atrás. Isso. Então não adianta a gente querer sair como justiceiros querendo justificar algo que fizeram pra gente. Já foi pago. A ideia é essa. Cristo pagou.
Então, quando eu olho para aquilo que Cristo fez por mim, inclusive eu estou preparado para as ofensas que eu vou sofrer no futuro. Daí a ideia da perseverança dos santos. Eu sei que eu vou apanhar lá na frente, eu sei que eu vou ser ofendido, mas isso não vai me atingir mais. A vitória está nisso. E não querer uma retribuição daquilo que foi feito para mim. Inclusive, estou livre para poder ter novas iniciativas, ao invés de gastar a minha vida e o meu tempo de vida tentando buscar pagamento de quem está me devendo. Exatamente. A pessoa fez coisa errada comigo. Tudo bem, ela fez coisa errada. Eu vou continuar para frente. Se ela quiser pedir perdão, eu perdoo ela, mas eu tô tranquilo. Mas aí é descansar no Senhor também, né? Isso, Porque essa é a ideia. Se a gente pensar assim, né? Vamos procurar um caso. Um marido e mulher separaram. Aí ele fala assim, ela tirou tudo de mim, tudo que eu tinha, ela tirou, minha casa, meu carro, meus filhos. Mas espera aí, se você está em Deus, se você tem entendimento da palavra, você tem sabedoria, você sabe que tudo aquilo, principalmente os bens materiais, são coisas que Deus pode ajudar você a conquistar. Claro. Né? A vida não acabou. Né? Enquanto a vida, sempre haverá esperança. Então não adianta a gente ficar murmurando, voltando atrás, falando, poxa, a vida fez isso para mim, fez aquilo para mim, acabou com a minha vida, sendo que tem uma vida inteira ainda pela frente. Né, Sim. Rafael? Paulo vai falar muito bem isso na carta de Colossenses, quando ele vai dizer que a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações. Ou seja, o juiz dos nossos corações é a paz que nós temos em Cristo Jesus. Ao invés de ficarmos de forma rancorosa, remoendo tudo aquilo que nós vivemos no passado, e observe, cada ano que você passa, alguém vai te machucar de algum jeito. Então, os anos vão passando, vai aumentando o peso que você está carregando nas costas. Então, você cada vez mais vai ficar rancoroso, cada vez mais ranzinza, cada vez mais bravo com as situações. Não é à toa que as pessoas vão envelhecendo e vão ficando ranzinzas. Por causa disso, vai carregando rancor e mágoa com todo mundo que elas viveram. Você desconfia de todo mundo, você não consegue trabalhar com ninguém mais, porque você está carregando o juízo das coisas no seu coração. Eu quero julgar, eu quero resolver isso. E tem coisas que você não vai resolver, que está lá no passado. Tem coisas que você não vai ter condição de consertar. Você, na verdade, não tem condição de consertar absolutamente nada. Quando você coloca Cristo como seu juiz, você joga para ele o peso de resolver essa situação. E ele, como Deus, tem condição de fazer isso. Eu fico livre. Essa é uma liberdade que o perdão nos dá. Liberar perdão é liberar a minha vida. Liberar perdão é dar liberdade ao meu coração e à minha mente para poder cuidar dos outros. Liberar perdão é individual? É individual. É individual, óbvio. É individual. É aquilo que foi feito contra mim. Você o tempo todo está julgando as pessoas. Não gostei disso. Eu gostei daquilo. Fulano foi mal educado comigo. No WhatsApp, né? A pessoa manda um textinho lá. Você imagina a pessoa gritando com você, mas na verdade ela só escreveu um texto. Então, assim, se eu começo a observar essas coisas e dizer, bom, eu estou ofendido com tal pessoa, de novo, eu estou guardando coisas. Se eu aprendo a liberar o perdão, eu estou livre disso. Eu estou livre desses pesos diários de ofensas que tem contra mim. De novo, todas as ofensas que eu recebo, eu jogo para Cristo e digo, Senhor, é com o Senhor. Só uma passagem para você entender isso. Sim. Quando Saulo, né, antes de se tornar o apóstolo Paulo, chamado de Saulo, perseguia os cristãos, Cristo aparece na frente dele a caminho de Damasco. E ali Cristo chama a atenção dele em relação a uma situação. Você lembra o que ele disse? Ele diz, Saulo, por que me persegues? Se você olhar na Bíblia, em nenhum momento Saulo perseguiu Jesus. Ele perseguia quem? Os cristãos. Ele perseguia quem seguia Jesus, quem era discípulo de Cristo. Sim. Mas Jesus vira para ele e diz, por que você me persegue? Então, eu carrego muito isso comigo. As pessoas que me ofendem, na verdade, não estão ofendendo o Rafael. Estão ofendendo a Cristo. E quem tem que resolver essa situação com elas é Cristo. Tá? Então, eu não carrego para mim esse peso. Eu deixo Cristo resolver. Da mesma forma que Saulo perseguia cristãos, Saulo estava perseguindo Jesus. E Jesus disse, você não vai me perseguir mais. Eu agora perdoo os seus pecados. Ele fica 3 dias cego. E depois, ao 3º dia, ele começa a enxergar como cristão. E ele agora não seria mais perseguidor de Cristo, mas seria um discípulo de Cristo. Então, essa deve ser a nossa postura. Vamos receber pancada, ofensa, gente que se levanta contra nós? Sempre. Sempre vai existir gente que se levanta contra nós. A questão é, como você vai lidar com isso? É super importante e interessante toda a sua colocação, né? E a gente começa a imaginar, a lembrar algumas coisas, né? E assim, muita gente carrega tudo isso porque não entrega isso para Cristo, realmente. Né? Então, essa carga pesada que vai ficando no coração, nos ombros, né? Essa carga pesada, é porque eu quero resolver a minha situação.
Sim. Né? Quando a gente se coloca nisso, quando eu quero resolver a minha situação, eu estou sendo egoísta comigo mesmo. Egoísta até mesmo com as outras pessoas. Eu sei também que tem vários pais, mães também, que acabam carregando até alguns problemas dos filhos. Alguma situação dos filhos. Sim. Alguém fez algo de mal para o meu filho e eu quero justificar isso. Sim. Né? Então você, além dos seus problemas, porque todo mundo tem, independente do pai, mãe, filho, tio, todo mundo tem o seu problema individual. Sim. E as pessoas terão problemas com outras pessoas, né? Sim. Isso também é bíblico, né? No mundo tereis aflições de todas as maneiras. Então, quando você pega, ainda você já tem os seus problemas, pega os problemas dos filhos, da família, vai colocando tudo na costa, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Sim, é isso mesmo. Imagina, você carregar o mundo nas costas, né? Você se transforma no Atlas, né? Aquele deus grego que quer carregar o mundo nas costas. Ou seja, somente uma divindade consegue fazer isso. Eu ia pegando a mitologia grega. Nós sabemos como cristãos que, na verdade, quem consegue fazer isso e quem carregou o peso do pecado nas costas foi Cristo. Sim. Né? Ele que morre na cruz e ele morre, inclusive, muito cedo. Né? Uma morte de cruz levava dias. Ele morre em questão de horas. Por quê? Ele carregou sobre si todos os pecados. Sim. E nessa questão, nós não temos condição de fazer. Nós temos força, nós não temos poder para isso. E qualquer um que traga isso para si vai arrebentar com a própria vida. Exatamente. Emocionalmente e espiritualmente. Exatamente, exatamente. Rafael, mais uma pergunta aqui, ó. Como conseguir o perdão de alguém? Eu fiz algo para uma pessoa, mas assim, também não consigo ir lá para a pessoa falar assim, viu, me perdoa e tal. Existem vários fatores, mas como que eu consigo o perdão de alguém? Bom, como a gente disse, liberar perdão é uma questão individual. Né? Então, assim, você não vai receber perdão se a pessoa que está ali para liberar perdão tiver essa intenção ou essa boa vontade de perdoar. Né? Então, assim, se a pessoa realmente não tem boa vontade de perdoar, você vai ter dificuldade de conseguir esse perdão. Você pode comprar uma caixa de bombom, você pode pagar uma viagem, você pode tentar fazer de tudo, mas se a pessoa não tiver essa boa vontade, ela não vai liberar o perdão. Tá? Então, é bom entender isso daí. Qual que é o nosso papel como cristão? É buscar esse perdão. Tá? A gente pede perdão, a gente coloca primeiro diante de Deus, porque quando a gente erra contra uma pessoa, nós estamos errando contra o próprio Deus. Então, a gente coloca diante de Deus, pede perdão para Deus. Pode falar. Isso, você falando isso, eu queria perguntar para você, Rafael, isso é perante qualquer pessoa? Porque se eu estou errando com uma pessoa, eu estou errando perante Deus. Mas qualquer pessoa, mesmo que se essa pessoa não for uma pessoa que vai à igreja, seja evangélica, até mesmo se ela não acredite em Deus. Qualquer pessoa. A nossa obrigação de bom relacionamento, de simpatia, de cuidado e amor em relação a todo mundo que Deus coloca na nossa frente. Eu não vou contar aqui a parábola, mas quem está nos ouvindo pode procurar lá nos evangelhos a parábola do bom samaritano, que é basicamente essa história. Quem que a gente deve amar? Eu devo amar meus parentes? Eu devo amar meu pai, minha mãe? Não, Jesus disse, você tem que amar o seu próximo. E muitas vezes o seu próximo é um desconhecido. Ou alguém, no caso ali da parábola, alguém que era impuro. Alguém que era considerado fora dos padrões ou... usar a palavra no português, uma pessoa que é nojenta, que eu não gostaria de estar perto. Sim. Tá? Então, até essa pessoa que eu tenho que amar, porque é quem está próximo de mim. Hoje, eu estou próximo de você aqui, eu tenho que te tratar bem, eu tenho que te tratar com amor. Por quê? Você é a pessoa mais próxima de mim aqui agora. Então, a ideia do amor está exatamente relacionado com a nossa caminhada, com quem a gente vai encontrando no caminho. Tá? Então, isso é o amor que a gente tem que ter. A gente tem que ter amor a essas pessoas. Amando essas pessoas, tendo um bom relacionamento com essas pessoas, obviamente o perdão está envolvido nisso. Então eu tenho que perdoar as pessoas que estão ao meu lado, ou seja, sejam pessoas da igreja, sejam meus parentes ou sejam desconhecidos. O perdão tem que estar relacionado a qualquer tipo de pessoa que eu estou me relacionando, tá? Então esse seria o foco do nosso perdão, né? A quem perdoar. A quem perdoar. Tá? Agora, receber o perdão, obviamente, está na mão daquele que vai te perdoar. Primeiro, como eu disse, diante de Deus. Diante de Deus, você coloca lá o seu perdão. Senhor, eu errei. Eu pequei contra o Senhor. Eu menti para aquela pessoa. Eu onerei aquela pessoa. Eu roubei, eu tomei um dinheiro que eu não deveria ter tomado. Tá? Então, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Aí o que a Bíblia diz para você? Vai lá então e confessa para ela. Aí é o segundo passo. Aí eu vou lá agora, converso com essa pessoa. Tá, então vamos lá. Então eu tô precisando receber o perdão. Na verdade, eu quero que alguém me perdoe. Primeiro passo,
seria? Conversar com Deus. A oração, conversar Exatamente. com Deus e a confissão para Deus. Exato, a confissão dos pecados. Né? Falar Como diz a palavra, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então, se eu errei hoje, quer dizer, a gente erra todos os dias, né? Mas tem algo que me pesa, um pecado que me pesa, a primeira coisa é orar a Deus e confessar meu pecado a Deus. Exatamente. Segundo passo. Procurar a pessoa ofendida. Vou até aquela pessoa que eu Sim. ofendi, por mais que eu não queira, tem que deixar todo o meu rancor, tem que ir lá. Por mais que a pessoa, eu possa até achar em algum momento que a pessoa também tem errado comigo. Sim. Mas se eu sei que também errei, eu tenho que ir lá também. E é interessante uma dica pastoral mesmo. Não chega lá, olha, fulano, me perdoe, mas você também fez assim. Deixa o mais pra casa. Vai lá e pede perdão. Pede perdão pelo que você fez e deixa Deus cuidar da consciência. Ah, não, Rafael, mas peraí, a pessoa fez um negócio comigo que foi muito pesado, eu tinha que dar um toque nela. Não, não é você que vai fazer isso. Vocês estão em litígio, vocês estão em briga. Você que vai dar o conselho pra ela? Não, ela tem que saber que ela errou diante de Deus. Então vai lá, se humilhe, faz a sua parte. A sua parte é pedir o perdão. Aí deixa Deus fazer a parte dele, né? Ou a pessoa fazer a parte dela diante de Deus, né? Lembra que ela tem que fazer o mesmo caminho que você fez. Sim. Pedir perdão a Deus e buscar você. Certo. Tá? Então o segundo passo seria buscar essa pessoa. Aí o papel de humilhação. Sim, que a gente começou, né, no início aqui do podcast. Exatamente. Você descer do pedestal e falar, cara, meu orgulho, cara, eu vou ter que deixar meu orgulho de lado e vou ter que ir lá. Perdão. E tem algum terceiro passo? O terceiro passo, eu diria que é o seguinte, confie no perdão de Cristo Jesus. Tá? Porque muitas vezes a pessoa não vai te perdoar. Às vezes o que você fez com a pessoa é tão grave, tão pesado, que ela não vai conseguir esquecer a marca. Lembra da marca do prego que eu falei? E tudo bem. Eu não vou conseguir convencê-la disso. Posso até tentar por algum tempo, mas entenda que o seu perdão vem de Cristo. Muito mais do que da pessoa que tem que te perdoar, você tem que ser perdoado por Cristo Jesus. Obviamente, ainda vai ter um elefante na sala ali para ser resolvido. Mas entenda, você errou. E os seus erros têm consequências. O que você tem que fazer é, eu pedir perdão para Deus, eu pedir perdão para a pessoa e agora eu confio no juízo de Jesus Cristo. Lembre-se que quem vai te julgar também não é a pessoa que está brava com você. Quem vai te julgar é Jesus. E se você fez o que tinha que ser feito, agora deixa Deus conduzir o resto. Porque às vezes a pessoa não perdoa você e você fica, fulano de tal não me perdoou, fulano de tal tá bravo comigo. Eu sei, mas calma, entrega para Cristo. E tenta viver dentro das possibilidades da consequência do seu erro. Entretanto, não carregue o peso de que você tem que convencer aquela pessoa a te perdoar. Isso é um peso também muito grande. E você convencer não é a mesma coisa. Não é. Você está convencendo como? Tá, lembra a historinha que eu falei de comprar bombom, de pagar uma viagem e tal? Às vezes a pessoa vai até falar, tá bom, tudo bem, eu te perdoo. Mas no coração dela não perdoou. Então, não é um perdão sincero. Você comprou alguma coisa com alguma tentativa sua. Mas o perdão precisa ser sincero. Agora, mostre humildade. Esse é o primeiro passo. E se a pessoa não perdoou, quem é que está desobedecendo a Deus? Sim. Porque a orientação de Cristo é 70 vezes 7. Se a pessoa não perdoou, você jogou a bola para ela. Tá? No peso de Deus, o peso agora está com a pessoa. Ela que tem que perdoar. Você fez o seu papel. Mas saiba que todo erro tem consequência. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Rafael, tá ótima a nossa conversa, graças a Deus, tá fluindo muito bem. Eu acredito que a gente tem alcançado muitas pessoas que realmente precisem ouvir um pouco dessa palavra. Se você que está ouvindo ou assistindo, conhece alguém que precisa ouvir isso que nós conversamos hoje, encaminha aí o podcast para essa pessoa, tanto no YouTube, no Spotify, mas encaminhe. Faça que chegue em mais pessoas que precisem dessa palavra. Quero agradecer mais uma vez, Rafael, pela sua presença, encerrar com uma oração para que a gente possa também entregar a Deus esse podcast, nossas vidas e a vida também das pessoas que nos assistem ou nos ouvem. Vamos orar então. Mas só antes de orar, agradecer a oportunidade de participar desse projeto, tá? É uma honra, uma felicidade. E para falar da palavra de Deus, toda oportunidade é de ouro. Então a gente agradece muito esse espaço. Que bom, fico feliz também, Rafael. Vamos orar então. Paizinho, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado de tantas e tantas maneiras. O Senhor nos fala pela Tua palavra, o Senhor fala, Pai, por homens que o Senhor levanta. E o Senhor tem usado também, ó Pai, a mídia, tem usado, ó Pai, a internet, para que a Tua palavra seja espalhada por toda a terra. E essa palavra nos dá a condição, ó Pai, de termos uma vida mais saudável.
Uma vida, ó Pai, de prosperidade, mas não ligado, ó Pai, à questão material, mas intimamente a uma vida diante do Teu altar, do Teu lado, como discípulos de Cristo. Essa é uma vida que com certeza a gente consegue viver sem os pesos das mazelas, das doenças da atualidade, depressão, ansiedade, angústia. Tudo isso o Senhor tira do nosso coração e nós temos condição de viver de forma plena, temos condição de viver, ó Pai, de forma alegre, satisfeita nessa vida. Mesmo num mundo, ó Pai, que há muitos erros, há muitas ofensas, há muita impaciência, mas nós temos certeza que com Cristo Jesus nós temos o melhor caminho, um caminho onde a paciência, a longanimidade, ó Pai, o perdão estão presentes. Eu quero essa vida para mim, mas mais do que isso, eu quero essa vida, ó Pai, para aqueles que estão nos ouvindo. Uma sociedade mais tranquila, mais perfeita, mais pacífica só é possível se a palavra do Senhor for o fundamento. E que o perdão seja a prática diária de todos nós, como o próprio Cristo nos ensinou. Se estamos, ó Pai, num mundo pecaminoso, num mundo onde o pecado existe, nós vamos ter sempre, ó Pai, ofensa, sempre vamos ter, ó Pai, flechas inimigas sobre nós. Cabe a nós, sabemos, ó Pai, que a nossa vida, nosso coração e nossa mente pertence ao Senhor. E todo ataque que é feito ao Teu povo é feito diretamente ao Senhor. Portanto, eu não preciso me preocupar em guardar a minha honra, em lutar pela minha honra, porque o Senhor é a minha honra. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha alegria. Diante do Senhor nós queremos fazer essa oração e pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós temos, ó Pai, sempre cometido erros contra o Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, já morreu por nós e pagou todo o preço. Te oro e te agradeço em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Obrigado mais uma vez, Rafael. Eu quero falar a você que nos assiste, nos ouve, que o nosso próximo episódio será ainda sobre perdão, mas os benefícios do perdão. Vale a pena perdoar? Será que vale a pena eu guardar ou não guardar essa mágoa? A gente vai conversar sobre isso e eu espero você no próximo episódio. Até mais.